Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo o professor Max Ott, da Alemanha, que realizou muitos trabalhos interessantes. Um deles é um livro chamado A Potência Média em Ascensão, a Política Externa Alemã em Transformação, que explora a política externa da Alemanha no período pós-Guerra Fria. Vou deixar um link na descrição. Muito obrigado por participar do programa. Bem, obrigado, professor Diesen. O livro está fora de catálogo. É a minha dissertação. Foi publicado pela St. Martin's Press em Nova York em 2000, então já tem 24 anos, mas apresenta o desenvolvimento geral da doutrina de política externa alemã e acredito que ainda seja bastante relevante hoje. Sim, bem, foi o que eu também pensei, considerando a data e o que foi abordado no livro. Após a Guerra Fria, a política externa alemã mudou bastante, mas é claro, ela não permaneceu a mesma, especialmente se olharmos para as últimas décadas. Eu diria que nos últimos 15 anos, ela também tomou um certo rumo diferente. Alguns apontariam para 2008 e 2009, a crise financeira, mas definitivamente os últimos 4 anos tomaram um rumo ainda mais, bem, eu diria estranho, tanto nos aspectos econômicos quanto nos de segurança. Então achei que um bom ponto de partida seria como você avalia, se começarmos de forma ampla, os desafios e as mudanças na política externa após a Guerra Fria, apenas para termos uma noção da posição em que a Alemanha se encontrou. A Alemanha estava em uma posição única após a Guerra Fria para ser, digamos, uma mediadora entre o leste e o oeste. E Gerhard Schröder, durante seu tempo como chanceler, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, fez muito disso. Quero dizer, ele tinha uma relação com Vladimir Putin, e foi nessa época que o Nord Stream foi iniciado. Portanto, a Alemanha estava idealmente posicionada para um mundo multipolar e pacífico, se tivesse assumido esse papel, o que, é claro, não aconteceu. É isso que eu examino na minha dissertação. A doutrina de política externa da Alemanha. Se voltarmos ainda mais, tudo começou, é claro, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o que chamamos de reeducação. Quer dizer, as elites alemãs foram reeducadas, por assim dizer, ocidentalizadas. Ainda tínhamos muitos nazistas no governo ou na burocracia, então eles ainda estavam lá. Mas os pilares da política externa alemã eram claros. Você não podia, e de fato não falava, na antiga República Federal sobre interesses nacionais. Os interesses nacionais estavam sempre inextricavelmente ligados à OTAN e à integração europeia. E foi isso que a geração do meu pai, que serviu alguns meses na Wehrmacht no fim da guerra. Felizmente, ele não chegou a participar de nenhum combate, pensava, essa primeira geração do pós-guerra. Quero dizer, nós construímos a Europa e temos a OTAN como uma aliança defensiva. Esses são pilares quase constitutivos da doutrina de política externa alemã. Eles são a doutrina de política externa alemã. Portanto, nós não, digamos, formulamos um ponto genuinamente alemão de política externa ou de interesses nacionais alemães sem mencionar essas coisas. Quero dizer, para mim, mesmo quando eu era muito mais jovem, sempre pareceu estranho, e não bom, que primeiro se devesse definir os interesses nacionais e só depois escolher quais alianças forjar e quais alianças integrar e assim por diante. Mas essa não era a mentalidade da primeira geração após a guerra. E é claro, houve reeducação, também um pouco de lavagem cerebral. Quero dizer, as pessoas falavam de 1945 ou 1948 como o nosso ponto zero, o que obviamente não era verdade. Havia muitas continuidades em relação ao período anterior ao nazismo e também continuidades internacionais. Mas aquela geração realmente acreditava, estamos construindo algo novo. E na Alemanha Oriental, claro, também era uma hora zero. Estamos construindo o socialismo. Eles estavam muito próximos da URSS. Mas no fim, isso não nos trouxe bons resultados. E podemos falar sobre isso quando surgiu a oportunidade da unificação.
O interessante na Alemanha, porém, é como ela vê sua história e seu desenvolvimento como interligados aos da Europa. Se voltarmos ao século XIX e a Friedrich List, que se baseou nas ideias de Alexander Hamilton, a ideia era que a industrialização... Não um grande fã de Friedrich List. Eu adoro Friedrich List. Eu o cito em quase todos os livros que escrevi. Ele é realmente excelente. E bem, novamente, essas são as mesmas ideias que construíram o sistema americano e tudo mais. Mas a principal ideia dele era que o desenvolvimento da Europa e da Alemanha eram, em certa medida, duas faces da mesma moeda. Os corredores de transporte, os instrumentos financeiros desenvolvidos, mas também a união aduaneira, o Zollverein. Desculpe, minha pronúncia em alemão é péssima. Mas, no geral, essa era a ideia. Se isso existisse, a Alemanha seria então o coração de uma Europa industrializada, de modo que não seria excessivamente dominada pela periferia, pela Grã-Bretanha naquela época. Então esse era, de certa forma, o papel de uma estrutura equilibrada, ou, se preferir, multipolar da época, sem exagerar na interpretação. Mas eu pensei que durante a Guerra Fria, o chanceler Helmut Schmidt fez um comentário em 1978, no qual argumentou que a política externa alemã se apoiava em dois pilares, a Comunidade Europeia e a Aliança do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN de hoje. E ele disse que isso era necessário não apenas para uma Europa estável, não mas para contemplar follower forcelts edstream, reismerhudio, na Alemanha. Ou seja, trata-se de poder econômico, político e militar. Por causa da história, sempre haveria alguma preocupação com a força relativa da Alemanha. E a Alemanha estava em ascensão. Então era importante, ele disse, que nos revestíssemos, essa foi a palavra que ele usou, do manto europeu. E, novamente, não há nada de enganoso nisso. É apenas que o que é bom para a Alemanha deve ser bom para a Europa. E que os outros europeus vejam que a ascensão da Alemanha estava ancorada dentro da UE e dentro da OTAN. Assim, não seria visto essencialmente como um jogo de soma zero. Mas como você vê hoje a estrutura institucional da Europa? Porque esses pilares não estão indo bem. Sim. Bem, quando voltamos a Schmidt, é claro que ele presidiu o auge da Alemanha do pós-guerra, no final dos anos 70. Foi a época da inflação e de tudo aquilo. A indústria alemã estava realmente forte. E Schmidt não fez muito por razões de produção, quero dizer, pelas condições na Alemanha. Ele simplesmente presidiu uma Alemanha economicamente muito forte, e fez isso bem. Era um homem de palavras inteligentes, mas não fez tanto no campo econômico. Por exemplo, ele disse junto com o presidente francês Giscard d'Estaing: deixamos que os franceses façam os grandes gestos simbólicos, e nós ficamos no banco de trás e cooperamos com eles, e assim por diante. Claro, esse era o principal argumento. A Alemanha vai se reerguer, vai ser ruim novamente. Mas isso, é claro, já é um cenário estranho, porque estamos tomando Hitler e o Terceiro Reich como ponto de referência. E isso é 30 anos depois. Era uma Alemanha totalmente diferente. Então, sim, a Alemanha, se tivesse defendido seus próprios interesses com mais firmeza, teria se tornado cada vez mais forte. Recentemente vi, digamos, a projeção do que poderia ter contenido se a Primeira Guerra Mundial não tivesse ocorrido. E eu vejo as causas muito ligadas à diplomacia e à história britânicas. A Alemanha era, digamos, inexperiente, diplomaticamente não muito experiente e não muito inteligente. Mas, de qualquer forma, se a Primeira Guerra Mundial não tivesse acontecido, e era claramente do interesse britânico que acontecesse, então a Alemanha teria hoje cerca de 200 milhões de habitantes, apenas por desenvolvimento natural. Mas enfim, isso é história alternativa, é claro. Esse era o principal argumento. Precisamos conter o poder alemão. Mas se você for ainda mais longe, é aí que a coisa fica perversa. Chegamos a Joschka Fischer, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Schröder, e em meados dos anos 1990 ele escreveu uma declaração infame. Devemos diluir a Alemanha até que não sobre muito, porque caso contrário ela será um problema.
Na verdade, o livro dele se chamava Alemanha Problema. Actually, his book was called Problem Germany, and somebody like that becomes foreign minister. E alguém assim se torna ministro das Relações Exteriores. Fischer agiu na Alemanha e Schröder, seu chefe, por assim dizer, agiu no interesse da Alemanha. Então tenho quase certeza de que o relacionamento entre Fischer e Schröder não era muito bom. Mas voltando ao argumento que você mencionou de conter a Alemanha, de, digamos, amarrá-la, quero dizer, poderíamos voltar à frase de Lord Dismay sobre para que serve a OTAN: manter os americanos dentro, os russos fora e os alemães sob controle. Isso é dizer as coisas de forma bem direta. Mas enquanto se um Estado, por um longo período, não usa seu potencial, não o usa com sabedoria, ele primeiro se torna esquizofrênico, como nós fomos, e depois se abole, como estamos fazendo. Então esse é o resultado, digamos, dessa política externa equivocada. E se nós, quero dizer, a ideia alemã de Europa seria uma Europa federal, uma Europa subsidiária, descentralizada, não centralizada, mas federal, significando uma pessoa, um voto. E é claro, os franceses não gostaram disso, porque isso tornaria a Alemanha automaticamente a potência dominante na Europa. Então eles criaram um sistema baseado na cooperação intergovernamental, em que grande parte da iniciativa vem da Comissão ou do Conselho dos Chefes de Governo. Alguém certa vez chamou a Constituição um terno sob medida francês, e a Alemanha aceitou isso. Quer dizer, depois da guerra, é claro, fomos moralmente, digamos, culpados, e com razão. Então achamos que deveríamos ser muito cautelosos, fazendo concessões muito grandes. A mesma coisa aconteceu durante a criação do euro, que é um dos estudos de caso do meu livro, quando Kohl basicamente abriu mão do marco alemão, o que foi enorme. Quero dizer, eu era um dos eurocéticos originais. Minha, digamos, palestra de apresentação na Universidade de Boston, em abril de 98, foi Por que o euro vai fracassar? Apresentei o argumento econômico para certas coisas, e os americanos, é claro, gostaram disso, então consegui o emprego. Mas também era minha opinião genuína. Então sim, Kohl basicamente abriu mão do euro. Teria sido um acordo justo se tivesse havido uma dissuasão nuclear central ou multilateral europeia. Se as forças armadas francesas tivessem sido integradas a uma estrutura multilateral, então eu veria isso como um acordo justo. E nesse caso, a Alemanha teria usado seu potencial. Mas isso, é claro, não aconteceu. Então temos uma União Europeia altamente centralizada e disfuncional. E eu acrescentaria mais uma coisa, na verdade. Quando Jacques Delors apresentou o Plano Delors, achei que era uma boa ideia. Ele disse que estávamos construindo a Europa de baixo para cima, ou seja, unificando coisas, unificando regulamentações, basicamente crescendo juntos dessa forma. E então, é claro, tivemos o Acordo de Schengen depois disso. Mas hoje em dia, eu vejo isso como uma arma econômica, porque se você tem regulamentações rigorosas, pode ter certeza de que elas são seguidas 150% na Alemanha e talvez não 100% em outros países. Então, esse tipo de rede regulatória rígida é, na verdade, um fardo econômico para a Alemanha e uma vantagem para outras nações. Eu poderia passar por várias áreas econômicas diferentes e mostrar como a Alemanha está em desvantagem relativa nessa União Europeia, porque sempre se diz que precisamos da UERE para a indústria alemã, da qual não restará muito depois deste ano, mas precisamos da UERE para o crescimento alemão e assim por diante. Isso é um mito parcial. Eu poderia me aprofundar mais nisso, mas acho que provavelmente este não é o lugar para isso. Eu quero perguntar, porém, você mencionou o ministro das Relações Exteriores, Joschka Fischer, que argumentou que a Alemanha deveria ser diluída. Acho que isso é uma forma de redenção, ou de autossabotagem como expressão de culpa coletiva. É mais ou menos essa a direção, ou...
Bem, não acho que Joschka Fischer fosse uma pessoa que sentisse muita culpa. Quero dizer, ele fazia parte do movimento verde radical de esquerda em Frankfurt nos anos 70. Dirigia táxis, brigava com policiais, era um sujeito durão. Mais tarde ele percebeu que o jogo estava sendo jogado de outra forma e simplesmente se adaptou. Então, para mim, é puro oportunismo. Ele viu que os verdadeiros controladores da situação não estavam na Alemanha, que a margem de manobra da Alemanha era muito limitada. Quero dizer, Schröder, seu chefe, usou essa margem, mas Fischer basicamente fez o que os círculos transatlânticos mandaram ele fazer. Ele apoiou fortemente o bombardeio da Sérvia e depois de Kosovo. E após sua carreira política ativa, tornou-se consultor do fundo de hedge de Madeleine Albright. Então, quero dizer, foi puro oportunismo. Ele dizia o que precisa ser dito para conseguir o próximo emprego em algum ambiente dominado pelos Estados Unidos. Bem, isso é interessante porque, depois do bombardeio da Sérvia, ou da Iugoslávia, como era chamada na época, ele disse à imprensa em uma entrevista que havia sido criado com 2 princípios. Segundo suas palavras, nunca mais uma guerra pela Alemanha e nunca mais um Auschwitz. E ele disse, no Kosovo, fomos forçados a escolher. Então ele afirmou que abandonaram a ideia de nunca mais uma guerra. Eu diria que esse é um argumento falho. Não havia um Auschwitz no Kosovo para começo de conversa. Mas sempre achei essa declaração fascinante porque, até certo ponto, ela também reflete o poder. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha realmente não tinha muita possibilidade de usar a força. Então, o argumento era que a lição da história era não haver mais guerras. Por causa do passado, isso exigia moderação da Alemanha. Mas após a Guerra Fria, tivemos essa retórica de Fischer de que, por causa dos crimes do passado, a Alemanha tinha uma responsabilidade especial não apenas de impedir a si mesma de fazê-lo, mas também de impedir que outros cometessem crimes de guerra semelhantes. De repente, a história deixou de ser uma razão para a contenção e passou a ser uma razão para remover a contenção. E eu pensei, sim, oportunismo político, como você definiu. Com certeza. Parece mesmo uma boa forma de definir isso. Com certeza. Que isso é, por favor. It's Elise. Isso foi muito conveniente para ele. Quero dizer, afinal de contas, ele era um político bem treinado e estava procurando uma maneira de vender isso ao público alemão. E foi assim que ele conseguiu vender, então ele o fez. E ele destruiu, aliás, o Partido Verde, ou o transformou em um dos partidos mais influenciados por ONGs transatlânticos, belicistas, provavelmente o mais belicista, da Alemanha. O que é impressionante, porque na verdade, quando eu tinha 18 anos, considerei entrar para o Partido Verde. Venho de uma família conservadora, mas era um fenômeno muito alemão no início. Quero dizer, pessoas tricotando no parlamento, pessoas ecológicas, ambientalistas, tricotando ali. Havia alguns, digamos, fazendeiros, 1 ou 2, que tinham ligações com nazistas na fase de fundação. Mas era algo muito alemão, nada de guerra, ficar fora da OTAN, retirada, meio ambiente, todos esses eram temas muito alemães. Então eu pensei, aqui está um partido alemão realmente autêntico, e fiquei tentado a me filiar, o que não fiz. Entrei para a CDU muito mais tarde, em 1991, depois de ter recebido uma bolsa deles para meus estudos. Meu pai morreu em 1983, então me filiei à CDU em 1991 por gratidão por essa bolsa. Nunca fui um político ativo na minha vida, exceto quando concorri à presidência há 4 anos, mas isso foi breve. De fato, os verdes foram um fenômeno exclusivamente alemão que acabou sendo completamente transformado. E grande parte dessa transformação foi obra de Joschka Fischer. Bem, algumas dessas raízes se manifestam hoje. Os verdes agora parecem muito militaristas, com Baerbock e outros usando uma linguagem bastante militarista.
Achei isso estranho, porque a forma como a Alemanha lidou com a Rússia tem sido interessante. Por um lado, a Alemanha administrou sua relação com os americanos e europeus por meio de dois marcos, a UEBA e a OTAN. Mas durante a Guerra Fria, a Alemanha também teve uma boa abordagem em relação à União Soviética. Enquanto os americanos frequentemente adotavam uma postura mais dura, precisamos enfraquecer, exaurir os soviéticos, os alemães tinham uma política mais voltada ao diálogo. Bem, pelo menos do ponto de vista dos Estados Unidos, a ideia era que, ao se engajar, seria possível mitigar a competição em segurança e criar a paz. Parecia ser isso que eles buscavam. Mas após a Guerra Fria, surgiu em Moscou, desde Gorbachev, um sentimento de que os russos haviam apoiado a unificação alemã. No entanto, quando chegou a hora da unificação europeia, ou seja, de acordos e instituições de segurança pan-europeias, como a OSCE, eles se sentiram mais ou menos traídos, porque em vez disso, se depararam com a expansão da OTAN, que voltou a dividir o continente, apenas movendo as linhas divisórias mais para o leste. Então, como você vê isso? Porque se você observar como a Guerra Fria terminou até agora, a retórica na Alemanha, especialmente de Scholz e agora de Merz, é algo que não víamos há muito tempo. Fico me perguntando, como você interpreta isso? Porque é uma visão muito militarista, esse desejo de derrotar a Rússia como ela é. Quero dizer, é tão diferente do que você mencionou antes. Gerhard Schröder, quando era chanceler. O pai dele lutou na Wehrmacht e morreu. Sim, morreu. E o pai de Putin também lutou na guerra, assim como o irmão mais velho dele. Quero dizer, ambos estavam profundamente envolvidos. E vê-los se aproximarem em amizade foi algo... A imagem disso era bastante positiva. Ver a Alemanha e Rússia, essas duas grandes potências terrestres europeias, fazerem as pazes. Teve um efeito simbólico interessante. Mas hoje, Schröder é bastante vilipendiado na Alemanha por seus laços com a Rússia. E, de certa forma, o militarismo agressivo de Merz é quase visto como um sinal de virtude, por ele apoiar a Ucrânia e tudo mais. Eu estava me perguntando, como você enxerga essa mudança massiva agora contra a Rússia, vendo Rússia e Alemanha novamente em desacordo uma com a outra? E desculpe pela pergunta longa, mas se você está agora em Moscou, não são os americanos que eles olham com maior raiva. São cada vez mais a Alemanha e o Reino Unido que acabam dividindo o prêmio de serem vistos como os principais adversários, se não os principais inimigos da Federação Russa. Sim, bem, o Reino Unido, é claro, sempre foi o agente por trás dos bastidores que iniciava essas coisas, mas os alemães estavam dispostos a acompanhar. Tenho 2 pontos. Antes de tudo, como isso pôde acontecer? Quero dizer, a diplomacia alemã sempre foi, ou na maior parte do tempo, muito fraca, pelo menos no nível do corpo diplomático do Kaiserreich. O corpo diplomático não era páreo para o corpo britânico. Era uma nação muito jovem. Os britânicos tinham centenas de anos de experiência no jogo da diplomacia. Às vezes um jogo perverso, às vezes muito complicado. Os alemães eram diretos, não muito bem treinados. Bismarck não se interessava em construir uma tradição. Ele fazia as coisas por conta própria e agia com bastante rapidez. A Primeira Guerra Mundial arruinou a República de Weimar, que foi, é claro, um período de turbulência. E então, durante a Segunda Guerra Mundial, também não houve muita diplomacia. Enfim, era um corpo diplomático muito inferior em termos de recursos e instrumentos, sem comparação com os britânicos, nem de longe. E depois da guerra, isso nunca foi realmente reconstruído, porque sempre existiu a ideia da OTAN e da integração europeia. Era isso que ocupava a mente dos diplomatas. Então, digamos, no início dos anos 1990, quando ocorreram os primeiros passos da expansão, ninguém tinha isso no radar. Eu tinha. Pensei em 1995 ou 96. Isso vai causar problemas. Faz mais de 30 anos. Foi o período em que escrevi minha tese de doutorado. Eu disse, isso é uma loucura. Está indo na direção errada. Mas os alemães estavam ocupados. Os anos 1990, década de festa na Alemanha.
Estávamos celebrando a reunificação, tínhamos uma boa economia, mas muitas coisas se perderam nos anos 90. Quero dizer, isso simplesmente não estava no radar. Além disso, a concorrência, quero dizer, os americanos passaram de parceiros econômicos a concorrentes no início dos anos 90, assim, de repente. E então Willy Wimmer, ex-subsecretário de defesa de longa data da CDU, me disse o seguinte: em 1991 ou 92, toda, digamos, abertura mudou. Houve muito mais competição econômica por parte dos Estados Unidos. E o mesmo aconteceu com os sistemas jurídicos. Quero dizer, poderíamos ter difundido o sistema jurídico continental alemão para o leste europeu, mas ele acabou se tornando mais parecido com o sistema anglo-saxão. E essas são duas filosofias de direito muito diferentes. Agora, Alemanha e França são cada vez mais forçadas a jogar. Bem, suas seleções de futebol são forçadas a jogar segundo as regras do futebol. E nossas empresas também, contabilidade e assim por diante. Our companies too, accounting and so on and so forth. So that's trend. I mean, we just missed. Então esse é um dos aspectos. Quero dizer, nós simplesmente deixamos passar nos anos 90 porque não percebemos. Mas a outra questão é, por que nos tornamos tão beligerantes? Porque depois da guerra, fomos reeducados a acreditar que a integração com o Ocidente é a coisa mais importante. O que eu não acho que seja verdade. Acho que a Alemanha deveria ter uma função de ponte. Deveria definir seu próprio lugar no mundo e, a partir daí, buscar cooperação e alianças pacíficas, da forma que elas se formarem. Quero dizer, isso é, claro, um pensamento muito hipotético, mas na mente de muitas pessoas, a integração dos Estados Unidos ao Ocidente estava basicamente programada. Então, mesmo depois que o Nord Stream foi destruído, a maioria dos conservadores não via o verdadeiro problema ou a verdadeira questão. E claro, se você está em um mundo turbulento como o nosso, com muitas incertezas, muitas variáveis em movimento, você busca verdades simples ou inimigos simples. E então, como o aparato de mídia estatal é totalmente controlado pela mídia, bem, não vamos dizer pelo governo, mas pelo consenso dominante, que é, claro, o consenso do governo, essas visões estão sendo promovidas. As redes sociais estão sendo censuradas, e isso vem acontecendo desde 2017, quando tivemos a primeira grande lei nesse sentido. Quer dizer, uma coisa foi... Em 2014, mesmo quando aconteceu o Euromaidan, eu li um livro sobre isso, houve uma enorme indignação nos fóruns de discussão pública sobre como aquilo foi conduzido. As pessoas diziam que deveríamos buscar diálogo com a Rússia, que aquilo foi um golpe feito pelo Ocidente. Houve uma grande onda de indignação. Posso te enviar o livro depois, está em alemão, mas tem boas notas de rodapé. E muitos jornais alemães, na verdade, fecharam seus fóruns de discussão para evitar esse tipo de debate. Então, a Alemanha sempre foi, quero dizer, ideologicamente preparada para ser um bastião da OTAN, ou dos Exalsons, ou do leste, ou dos ingleses, ou o que fosse, e um respaldo econômico para a França. Mas também, é claro, o debate foi conduzido nessa direção. E veja, Angela Merkel veio da RDA, mas ela, é claro, como Joschka Fischer, sabia onde estava o poder e não se importava muito com os eleitores. Quero dizer, ela era mais parecida com o presidente francês, o presidente dos Esselwein, seus colegas, e também com as ONGs, eram esses os que ela ouvia. Mas ela basicamente paralisou, enquanto Friedrich Merz vem de uma família política, também como Michael, mas quero dizer, ele foi presidente da BlackRock e, portanto, sempre foi uma ferramenta, digamos, das pessoas que lhe davam os trabalhos a fazer. Ele nunca construiu sua própria empresa, sempre foi um advogado bem pago, que basicamente executava coisas para os outros. Mas eu queria voltar à ideia da Alemanha, porque ser uma potência econômica não é o mesmo que ser uma potência geoeconômica. Ou seja, se voltarmos às ideias de Friedrich List, trata-se de força industrial, soberania tecnológica, conectividade física por meio de ferrovias e rios, instrumentos financeiros com bancos e o desenvolvimento do euro.
Todos esses elementos, incluindo o aspecto institucional, como a UE, utilizando o poder de barganha coletiva. Tudo isso faz parte do poder econômico. Mas a Alemanha, assim como o Japão, nunca conseguiu realmente transformar isso em uma influência política significativa. A principal razão, eu diria, o denominador comum, seria a forte influência dos Estados Unidos, que continua presente na Alemanha. Mas o motivo pelo qual eu menciono isso é porque você disse que a dinâmica entre competição e cooperação mudou depois do fim da Guerra Fria. E acho que, sob a ótica geoeconômica, o argumento que costumo fazer é que, durante a Guerra Fria, toda essa rivalidade econômica estava amplamente contida. A razão pela qual tivemos duas guerras mundiais anteriores foi essa rivalidade entre as potências industriais em ascensão. Mas durante a Guerra Fria, havia uma delimitação muito clara. Havia os capitalistas, havia os comunistas, e como os principais adversários comunistas estavam desvinculados da diplomacia econômica e dos mercados internacionais, isso ajudava a administrar a competição. Além disso, como o foco principal era a ameaça soviética, isso teve um efeito atenuante sobre a rivalidade entre as nações capitalistas ocidentais. Mas uma vez que a Guerra Fria terminou, muitas coisas aconteceram. De repente, os russos e os chineses começaram a se envolver mais na diplomacia econômica. Mas também, com a ausência da ameaça soviética, a concorrência industrial entre europeus e americanos previsivelmente começaria a se intensificar. Isso criou uma situação muito diferente. Diante disso, e da relação mais complicada com a Rússia, qual você vê como o principal desafio para a Alemanha daqui para frente? Porque o sistema da OTAN parece estar se fragmentando. A União Europeia já viveu dias melhores, e agora vemos a possibilidade de uma guerra direta com a Rússia. Então, como a Alemanha está navegando por essas águas turbulentas? Tantas perguntas. Tini, você exagera um pouco aí. Alemanha, vou começar pelo fim. A Alemanha não está navegando de forma alguma. De jeito nenhum. A Alemanha está se dissolvendo. Friedrich Merz está agora confuso porque seus mestres estão em Washington. Quero dizer, estou exagerando, mas a linha dele com a OTAN, é claro, ele está percebendo a questão da Groenlândia, que os Estados Unidos estão se tornando excessivamente agressivos como hegemonia. Então ele está confuso. Sua visão de mundo talvez esteja balançando, mas ele, quero dizer, eu não achava que fosse possível quão rapidamente ele basicamente deu uma guinada de 180 graus em tudo que prometeu durante a eleição. Agora ele está recuando novamente. Então ele parece ser, quero dizer, o senhor oportunismo. Mude de opinião elevado à segunda potência. É simplesmente impressionante. Eu o conheço há muito tempo. E mesmo eu não achava que tanta, digamos, flexibilidade de opiniões fosse possível. Coloque num púlpito, dê-lhe algo para dizer, e ele fica feliz. Algo assim. Então a Alemanha está se dissolvendo. Como eu disse, nunca tivemos uma diplomacia coerente e consistente que representasse os interesses da Alemanha. Quero dizer, tivemos, é claro, um corpo diplomático muito diligente, mas nada acostumado aos jogos da política de poder, aos seus aspectos desagradáveis ou aos seus aspectos indiretos. Então isso nunca foi realmente igual ao que acontecia na Grã-Bretanha. E eu concordo totalmente com você que fomos deixados em paz até 1991, economicamente, em grande parte. Nós nunca tivemos uma diplomacia econômica, porque a Alemanha, assim como a Noruega, era uma economia altamente, digamos, conectada e orientada para o consenso. Havia as associações industriais, as redes dentro da indústria, e isso funcionava muito bem. Funcionou desde o Kaiser Reich, passando pelo período nazista e seguindo pela República Federal da Alemanha. Claro, Speer impôs algum planejamento central depois de 1942 ou 1943, mas essas redes continuaram a funcionar, enquanto os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sempre tiveram um foco diplomático muito forte em questões econômicas.
dissertation advisor Aaron Friedberg. Quero dizer, meu orientador de dissertação, Aaron Friedberg, escreveu sua tese sobre a diplomacia econômica britânica como resposta à ascensão do Kaiserreich alemão, de 1895 a 1905. Então, quero dizer, a Alemanha nunca teve essa perspectiva em seu corpo diplomático, enquanto a Grã-Bretanha, e cada vez mais os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, tinham essa visão. Eu fui estagiário no Instituto de Economia Internacional em 1986 e Gary Clyde Hufbauer e Jeffrey Scott escreveram um livro sobre sanções econômicas em que analisaram mais de 30 estudos de caso. O livro tem, se não me engano, cerca de 700 páginas. Então, como se aplicam sanções? Quero dizer, nunca houve um pensamento estruturado sobre isso. Diplomacia e economia, ou negócios, eram quase duas esferas separadas na Alemanha. E é por isso que não percebemos o que estava acontecendo nos anos 90. Agora a Alemanha está sendo destruída. Quero dizer, a destruição já passa de 50%, talvez 60%, talvez 70%, quem sabe. Vai levar 1 ou 2 gerações para reconstruir, basicamente o mesmo que quando Friedrich List começou. E mais uma vez, se você controla a mídia, se tem aquelas noções pré-estabelecidas de que o Ocidente é o melhor, de que a OTAN e a cooperação com os Estados Unidos são quase constitutivas da doutrina de política externa alemã, e se você tem alguém como Friedrich Merz ou Angela Merkel, e Merkel e Putin não se gostavam, mas de alguma forma ainda se davam bem. Mas você tem alguém como Friedrich Merz, totalmente imerso na tradição, digamos, do pensamento ocidental antirrusso. E claro, abaixo da superfície ainda existem esses sentimentos antirrussos em algumas pessoas, embora não tanto no leste, curiosamente, porque eles tiveram mais de 30 anos após a guerra para reformular e repensar. Mas no oeste, tudo isso se junta, e temos um governo completamente insano que quer fortalecer ou escalar a guerra. Embora Friedrich Merz agora tenha dito outra coisa, ele disse que a Rússia também faz parte da Europa. Então, veremos como as coisas vão. Quero dizer, mesmo nos tempos mais loucos, sempre há um lampejo de esperança em algum momento. Mas veremos. Como você vê isso? Porque você continua dizendo, ou melhor, destacando, que a Alemanha está sendo destruída e, em grande parte, se autodestruindo por não perseguir interesses nacionais muito básicos. Agora, alguns argumentam que há um histórico disso, de que quando um país se deixa seduzir por ideias cosmopolitas que se desviam do interesse nacional, tende a começar a ignorar essas questões. Por exemplo, quando Napoleão invadiu no início do século XIX, alguns príncipes alemães abriram mão de sua soberania e de seus interesses nacionais sem muita resistência. Na verdade, houve até certo entusiasmo, pois isso foi chamado por alguns de a vergonha dos príncipes. Ou seja, a anexação de Napoleão foi, em certa medida, bem recebida, em parte porque eles receberam compensações econômicas, mas também por causa do aspecto cultural, a sensação de fazer parte de uma ideia mais cosmopolita. Agora, em contraste com a identidade nacional, é possível traçar alguns paralelos aqui com a Alemanha do pós-Guerra Fria, onde existe essa ideia de que não se deve ter, ou de que o que une não deve necessariamente ser um interesse nacional. Que isso poderia ser, digamos, mais ou menos uma palavra proibida também. Em vez disso, a noção se insere no Ocidente político, como uma comunidade de valores, como sugeriria a União Europeia, ou mesmo como o Ocidente político junto aos Estados Unidos. A ideia de que são os valores liberal-democráticos que definem o nós coletivo, em oposição às identidades nacionais, enquanto a identidade nacional é vista como algo divisivo. Isso faz parte da explicação, imagino, da resposta da Alemanha ao Nord Stream. Porque é meio que, para alguém de fora, bastante notável como Scholz estava simplesmente parado ali ao lado de Biden, essencialmente quando ele ameaçou explodir o Nord Stream. E mesmo depois não houve, essa era a principal infraestrutura energética da Alemanha,
e ela foi destruída. Por um tempo, culparam os russos porque isso era bom para a unidade ocidental. Mas quando ficou evidente que tinham sido ou os americanos ou os ucranianos, provavelmente com o envolvimento dos Estados Unidos de qualquer forma, tudo simplesmente desapareceu. E não se fala muito mais sobre isso. Eu sei que há algumas investigações, mas você vê isso como uma questão de ideias cosmopolitas versus identidade nacional, ou acha que esse é o caminho errado para analisar? Um pouco diferente. Claro, isso está sendo vendido como ideias cosmopolitas. Quando a República Federal da Alemanha foi fundada, tudo girava em torno do Ocidente e dessas coisas. Mas no fim das contas, essas ideias cosmopolitas refletem um certo estilo, uma certa sociedade. E essas ideias cosmopolitas são ideias britânicas. É claro que o conjunto de ideias da Europa continental é diferente. Quero dizer, Napoleão foi muito difamado pelos britânicos. Eles facilitaram os estados aos portos de Greg exportam por tempo de charm morithin de Major. E havia esses enormes romances na Grã-Bretanha sobre como os 200 mil empregados domésticos alemães em Londres se revoltariam e tomariam o poder. Os britânicos sempre foram bons em propaganda e campanhas. Então esse tipo de democracia liberal, bem, eles podiam ficar com ela. É claro que o Kaiserreich na Alemanha tinha seus erros de construção, mas outros países também têm erros de construção. Um deles era que a oposição nunca foi realmente autorizada a chegar ao poder ou a ter um papel político. Então permaneceu oposição para sempre. Isso é um erro de construção. O sistema britânico assimilava a oposição rapidamente. Mas ainda assim, esses são estilos nacionais diferentes. Não se trata de cosmopolitismo versus nacionalismo. Quero dizer, os franceses têm um sistema de governo diferente. Os alemães têm um sistema de governo diferente e os britânicos têm o deles. Por muito tempo, os sistemas alemão e britânico, até certo ponto, competiram nos Estados Unidos. Mas é claro, o país se inclinou muito mais por sistema britânico. Agora, algo diferente surgiu disso. Então, a ideia cosmopolita era a forma de vendê-lo. Mas é claro, há interesses reais, estrelas reais e ideias reais por trás disso. Bem, o Nord Stream, se você apontar isso novamente, o controle rígido da mídia, o controle das elites por meio de círculos transatlânticos, a propagação dessas ideias, tudo isso está profundamente enraizado na mente das pessoas. Quero dizer, pessoas comuns diriam que isso é loucura, mas se você faz parte da classe política, e a classe política está bastante distante da vida cotidiana, e a maioria deles são políticos de carreira, você pode basicamente, é claro, plantar essa ideia Plant that idea and then propagate it. Mas dado isso, o que une a Alemanha à ideia europeia mais ampla, novamente, a identidade europeia que estão tentando construir, é algo muito vendido como política externa moral. E como a UN deve ser uma potência normativa, isso tem sido bastante importante na projeção de poder. Como você disse, pode-se apresentar isso como valores, mas por trás disso deveria haver algo tangível. Os britânicos têm sido melhores nisso. Eles obviamente vendem sua política externa como sendo sobre civilização e democracia liberal, mas nos bastidores há interesses nacionais, até imperiais, muito fortes sendo frequentemente perseguidos. Mas o que acontece agora? Sempre. Desculpe, sempre. Correção, sempre. Always. I would say Always. Correction, always. But what happens to this moral foreign policy now? Sempre. Mas o que acontece com essa política externa moral agora? Porque é difícil manter a aparência depois da Síria, por exemplo. Quando você sabe, agora aliados ao líder do ISIS na Síria, depois de apoiar o genocídio em Gaza, depois do Irã, quando foi Merz quem disse, bem, os israelenses estão fazendo o nosso trabalho sujo ao destruir e bombardear as instalações nucleares no Irã. E claro, a Ucrânia tem toda uma pasta própria em termos de atos imorais que terão um impacto profundo. Mas como você vê isso? Isso dissolve toda a ideia da nossa política externa. Isto é, a política externa da UE, a política externa alemã, ou isso ainda não caiu completamente a ficha?
Eu não faço ideia, claro. Se você vier, sou muito cético, como provavelmente você também é, em relação a essas chamadas alegações de uma política externa moral. O melhor que ela pode ser é medida, proporcional, equilibrada, razoável. Mas colocá-la, digamos, sob bandeiras muito morais, nos levaria de volta à Guerra dos 30 anos, quando basicamente abandonamos essas coisas. Claro, temos feito isso pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial. Então, com a moral, a questão é sempre quem a impõe e com que propósito. E os alemães são muito bons em seguir morais abstratas. E claro, a matriz está, digamos, se desfazendo e há falhas na matriz por toda parte, grandes falhas. Então, não sabemos. There's blips in the matrix everywhere, big blips, so we don't know. We simply don't know what's going to happen. Nós simplesmente não sabemos o que vai acontecer. O meu cenário dos sonhos que descrevi no meu livro World System Crash, quero dizer, ele está em alemão, tem cerca de 630 páginas, escrevi há 8 anos. O meu cenário ideal seria, claro, um mundo multilateral, com uma Europa de alguma forma unificada. Mas eu já dizia naquela época que isso era altamente improvável. O resultado mais provável seria uma nova Guerra Fria, com um bloco americano e uma Europa totalmente submissa, e um bloco chinês. E então, isso foi em 2019, eu disse que o status da Índia e da Rússia estava em aberto. Então, de certa forma, estamos caminhando nessa direção. Temos um polo dos Estaways, temos um polo chinês, temos alguns polos menores, e eu não faço ideia se vamos passar por essa transição sem novas grandes catástrofes ou não. Quer dizer, sempre há esperança, mas certamente estamos vivendo tempos muito, muito inseguros, como o mundo sempre fica quando o hegemon muda. Meu professor em Princeton, Robert Gilpin, escreveu sobre isso, War and Change in World Politics. E, digamos, os Estados Unidos são claramente o hegemon em declínio. Trump está jogando um jogo de alto risco, que pode dar certo ou não. Não sabemos. Mas sim, gostaria de terminar com isto. Não temos ideia de para onde isso vai. É extremamente arriscado. Só espero que recuperemos o bom senso na Europa e que haja uma desescalada. E talvez, de fato, precisemos do colapso total da Alemanha para que o bom senso volte. Bem, nesses pensamentos sombrios e meio confusos, algo definitivamente precisa, eu acho, mudar ou se ajustar. Eu costumo destacar que a multipolaridade é algo que devemos levar a sério na Europa, como uma realidade em termos de distribuição de poder. Acho que, durante o mundo bipolar, sempre foi do interesse dos Estados Unidos garantir que seus estados de linha de frente tivessem sucesso. Então, a Alemanha Ocidental deveria ser melhor que a Alemanha Oriental. Na era pós-Guerra Fria, acredito que o esforço foi criar um hegemon colerólogo. E a Alemanha teve um papel especial, como um dos principais nós para os Estados Unidos, esse império global. Mas no mundo multipolar, como vimos com Obama já falando sobre o pivô para a Ásia em 2016, foi aí que comecei a escrever muitos artigos e livros, argumentando que deveríamos começar a nos ajustar. Porque se você está se voltando para a Ásia, está se afastando de algum lugar. E esse lugar é a Europa. Uma vez que a Europa perde seu valor para os americanos, eles começarão a remodelar a relação transatlântica. Então, em vez de investir pesadamente por meio de acordos econômicos generosos ou de fornecer segurança, acho que eles vão mudar para algo mais extrativo. Como se vê agora com Trump, as indústrias têm que se mudar para os Estados Unidos. Mais energia deve ser comprada dos americanos. Armas devem ser compradas dos americanos. E por que não tomar algum território, como a Groenlândia, enquanto estão nisso? Os europeus ainda não se ajustaram realmente a isso, em termos de ganhar mais poder. Na verdade, preciso acrescentar uma coisa. Essa mudança para uma postura altamente extrativista vem ocorrendo pelo menos desde o início dos anos 1990, e a Alemanha não percebeu isso. E agora é tarde demais. Poderíamos falar sobre muitas coisas, sobre se essa extração vai acontecer, mas ela sempre existiu, desde o fim da Guerra Fria, como um acordo muito desequilibrado.
Então, é tarde demais para mudar agora, para ajustar. Seria magnífico lá. Muito me entendesse. Bem, professor Otti, muito obrigado por dedicar seu tempo. E como também sou europeu, acho que devemos lembrar que o que acontece na Alemanha afetará todos nós neste continente. Então, muito obrigado. You are right.